Que a flotilha da Greta foi detida, isso todo mundo já sabe. Uma embarcação com vários tripulantes, inclusive alguns brasileiros, que estava indo em direção a Gaza para uma suposta ajuda humanitária. Eu vou colocar a entrevista do brasileiro Thiago Ávila, que também foi detido e que diz que passou maus momentos, que foi preso, ficou numa cela horrível, suja, imunda, com vários bichos, insetos e que sofreu agressão. Se bem que, assistindo a entrevista dele, a gente não percebe muita verdade nisso. Bem, essa é a minha opinião. Mas antes eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho do porta-voz de Israel mostrando o que tinha dentro dessa flotilha que foi detida por Israel. Vamos ver a tal ajuda humanitária que eles estavam levando. Parece que estavam levando, além de alimentos, tinha também brinquedos, tinha prótese para palestinos, crianças que tiveram membros amputados como perna. Olha que essas próteses são caríssimas, hein? Vamos primeiro ao porta-voz de Israel, olha só. I'm sure you guys can guess where I am because it's pretty much an empty room. That's right, I'm inside one of the vessels, one of the largest vessels to come in this Yom Kippur flotilla. And while we're processing this boat, there's one thing missing, guys. All this aid that they were Ó, toda a ajuda que deveria trazer para Gaza. supposed to bring into Gaza, which explains O que explica muita coisa para mim é de certeza para vocês. one thing to me. I'm sure it explains to you that when we and multiple other countries offered them to take this aid and bring it to the Gazans, we could facilitate its safe arrival. Ó, viu? Para facilitarmos a sua chegada, eles rejeitaram categoricamente. Quer dizer, não é o povo palestino que rejeita, mas essa rejeição vem por parte do Hamas, certamente. They flat out rejected it. And now we know why, because it was never about bringing aid to Gazans, but it was all about the headlines and the social media followings. Vocês viram? Ou alguém acha que o porta-voz está mentindo? Agora sim, vamos à entrevista do Thiago Ávila. Thiago, vamos conversar com o Thiago aqui, Thiago Ávila, brasileiro. Estamos falando de Israel, vamos falar de uma outra situação aqui que tem a ver com Israel. Thiago Ávila, Pois é, esse Thiago Ávila, brasileiro, se autodenomina ativista. Agora, eu fico curioso, do que vive esse povo? Trabalha do quê? Como se sustenta? Será que eles também recebem ajuda humanitária para poderem levar ajuda humanitária? É, porque eles têm que comer, precisam de moradia, vestimenta, devem ter que pagar algumas coisas. Então, eu não sei do que é que eles vivem. Se alguém souber, deixe nos comentários, por favor. A gente vem acompanhando aqui nos últimos dias a situação dele. Thiago Ávila, com a bandeira do Brasil ali, e também a bandeira da Palestina ali ao fundo. Thiago Ávila, ativista, estava na embarcação que foi interceptada pelas forças de Israel. A gente mostrou a situação do Thiago aqui, mesmo a gente não tendo condições de falar com o Thiago, mas a irmã do Thiago falou com a gente, a esposa também. E a gente estava naquela torcida para que o Thiago pudesse retornar são e salvo ao Brasil. E agora a gente vai saber exatamente o que aconteceu e como foram esses dias que o Thiago passou ali sob domínio, né, das forças de Israel. Thiago, seja muito bem-vindo, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo aqui no Poder Expresso. Muito obrigado, Jesus. É um prazer estar com vocês. Obrigado pela cobertura de vocês e por ter acolhido minha família também nesses momentos difíceis. Thiago, explica pra gente o que era essa missão. Como é que surgiu, o que é essa missão, como você passou a fazer parte dessa missão e qual era o objetivo da tripulação que estava nessa embarcação interceptada por Israel?
Importante, Jesus. A Flotila da Liberdade é uma organização que envolve ativistas de diversos países, que foi criada depois que Israel criou um cerco sobre Gaza 18 anos atrás. A ideia era que com barcos que levassem ajuda humanitária, mas levassem também médicos, levassem trabalhadores da imprensa, se pudesse denunciar o que está acontecendo e fazer pressão para que Israel parasse o cerco sobre Gaza, que é uma violação do direito internacional. Essas missões, apenas as 5 primeiras chegaram, ainda em 2008, e todas as demais, né, ao longo desses 17 anos, foram interceptadas ou atacadas por Israel. Há 15 anos atrás assassinaram 10 dos nossos integrantes, e há um mês atrás somente eles bombardearam a nossa embarcação, o Barco da Consciência, em Malta, e por um milagre não morreu ninguém. Agora nós estávamos indo com o único barco que a gente tinha disponível, um pequeno barco para 12 pessoas, que Mas segundo o próprio Israel, essas embarcações, as tais flotilhas, são financiadas pelo grupo Hamas. levava alimentos, medicamentos, muletas, próteses para crianças que sofreram amputação, filtros de água, e a ideia de, ao levar e romper o cerco, a gente também abrir um corredor humanitário, porque a gente sabe que mesmo que a gente tivesse com um barco grande, seria apenas uma gota no oceano, Jesus, para as necessidades do povo palestino em Gaza, já há 1 ano e 9 meses de uma escalada de um genocídio de 8 décadas, infelizmente. Então a ideia de abrir o corredor humanitário era a nossa prioridade, para que com essa pequena embarcação levasse o que fosse possível nesse primeiro momento, mas para que aí sim grandes embarcações pudessem ir de uma forma sustentável, porque infelizmente Israel não permite, não só agora, mas há 18 anos, não permite que a ajuda humanitária chegue de forma sustentável lá. Bom, segundo uma nota oficial de Israel, a Palestina, ali representada pelo Hamas, é que rejeitam ajuda humanitária. Friso bem, na minha opinião, não é o povo palestino que rejeita, mas, na minha opinião, parece que é o Hamas que não permite que a ajuda humanitária chegue. Eu queria que o repórter perguntasse isso a ele. E aí a gente navegou por 8 dias, foi um processo de uma jornada extremamente bonita, a gente foi muito bem acolhido na Itália, na nossa partida. Eu queria também, vamos ver se o repórter está bem informado e perguntar para ele, não sei se a mesma flotilha que o porta-voz de Israel mostrou e que não tinha ajuda humanitária nenhuma, é a mesma que ele estava. Porque eu queria ver a cara, o que é que ele iria responder se o repórter dissesse, olha, mas teve uma embarcação, a flotilha, que não tinha ajuda humanitária. Queria ver a cara dele, a resposta. Milhões de pessoas acompanhando com a gente todos os dias. A gente tinha uma parlamentar francesa, Rima Hassan, a gente tinha uma ativista conhecida mundialmente como a Greta Thunberg, pessoas de 7 países diferentes, um processo muito bonito e envolvente, tentando sempre trazer o povo palestino em primeiro lugar, como o sujeito ali da nossa ação de solidariedade. E infelizmente, no dia 9, às 2 horas da manhã, Israel atacou essa embarcação com drones e depois com uma embarcação e tomou o controle dessa embarcação com os fuzis apontados para nós e nos deixou 20 horas sob o poder deles no nosso próprio barco e nos sequestrou. Levou para Israel, apesar do momento do ataque a gente está a mais de 100 milhas náuticas, ou seja, em águas internacionais. Mas até onde eu sei, não foi um ataque. Israel abordou a embarcação foi detida, não teve nenhuma agressão física aos tripulantes, pelo menos é isso que mostram as imagens. E vocês não foram presos, vocês foram detidos para serem deportados, cada um de acordo com o seu país, Thiago. Fala melhor isso. Muito distante de território marítimo israelense, e a gente estava indo para Gaza, que é território marítimo palestino. Então é uma violação do direito internacional em vários aspectos. Mesmo que a gente tivesse em outro território, Israel pela Corte Internacional de Justiça, as decisões liminares, no caso aberto pela África do Sul, contra Israel pelo crime de genocídio, é proibido de atrapalhar a ajuda humanitária chegar em Gaza. Lembrando que eu não sou contra a qualquer tipo de ajuda humanitária, seja ela de alimentos, financeira ou ajuda médica, tá bom? Agora tem que ser realmente uma ajuda humanitária de verdade. E mesmo assim eles atacaram nossa missão, nos mantiveram lá depois por 4 dias de encarceramento. Eu fiquei 2 dias na solitária, estou com muitas marcas pelo corpo. E agora, quando finalmente as pessoas já estavam voltando para casa,
os 3 últimos voos foram interrompidos por Israel ter atacado o Irã e aí levou ao fechamento do aeroporto. Então, estou muito preocupado, Jesus, porque ainda tem 3 ativistas lá nas masmorras que, sinceramente, ali é um lugar que falta muita dignidade para aquelas pessoas. E o pior é que tem mais de 10 mil palestinos presos também, em condições ainda piores do que a gente estava. Então, é uma missão muito bonita que chamou a atenção de todo mundo, porque as pessoas não aguentam mais ver crianças sendo mortas de fome, ver hospitais sendo bombardeados, escolas, abrigos. E a gente tentou fazer o nosso melhor. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar dessa vez, vamos continuar tentando. E eu agradeço muito a toda a população brasileira que apoiou, porque eu sei que no coração de todo mundo vê aquelas imagens, sabe que aquilo está errado e gostaria de fazer alguma coisa. Então, eu agradeço vocês também pela cobertura. Há sinceridade nisso, quando ele fala que tinham diversos palestinos soltos? Ou era um terrorista do Hamas, hein? Explique isso melhor, Tiago. Na Solitária, ou pelo menos qual foi a justificativa oficial, e conta o que você passou durante esse período em que você esteve na Solitária. Desde o dia que a gente foi sequestrado, eu não aceitei. Peraí, foram sequestrados ou detidos? Porque era um bloqueio oficial e totalmente legal. Não tinha nada de legal ali. Nada que eles me ofereceram, nenhuma água, nenhuma comida, e o raciocínio era bem simples: se eles negam essas coisas às crianças em Gaza, como eu poderia aceitar? E se tem 10 mil presos políticos palestinos nas masmorras de Israel... Vocês percebem como é que eles tentam manipular a opinião pública e sensibilizar realmente quem não procura a verdadeira história? Jogam sempre no meio a palavra crianças e idosos. Passando por torturas e as maiores violações, como que eu ia poder aceitar a benevolência deles, que era sempre muito condicionada? Eles tinham câmeras apontadas para a gente para pegar as pessoas pegando as garrafas de água, essas coisas, né? Então eu não queria fazer parte da ação de marketing deles para fingir que eles não tratam mal os palestinos. Então eu recusei desde o início e depois passei a demandar que eles soltassem todos os nossos ativistas, e que depois que soltasse todos os ativistas e eu tivesse sido liberado também, aí eu iria comer em casa, né, quando eu tivesse uma comida que não fosse parte de um processo desse de limpeza étnica que Israel submete ao povo palestino. Eles trataram isso como um crime em si. E aí me levaram para a Solitária como processo disciplinar, dizendo que se eu não comesse e não bebesse água, eles iam me manter lá para sempre. Primeiro por 7 dias, e depois disseram: olha, mesmo depois que termine os 7 dias, você não vai ter acesso depois, vai ser colocado em uma nova medida disciplinar se você não voltar a comer. E aí, sinceramente, eu não sabia de nada. Esse isolamento, essa prisão onde eu estava na Solitária, já... Olha, eu não estou dizendo que propriamente ele está mentindo. Tem que se ouvir os dois lados. Os meus comentários são baseados em matérias que eu assisti, não só em canais do YouTube, mas também na mídia secular, que são os jornais que passam aí na televisão. É um ambiente muito mais violento, muito mais violador em todos os aspectos: ratos, baratas, todo tipo de insetos. Insetos também existiam na outra, mas lá a violação era bem maior e a violência era bem maior também. E bom, ainda tem muitas marcas pelo corpo. Eu estou indo ao Instituto Médico Legal daqui a poucos minutos, inclusive, para fazer os exames sobre todas as marcas que estão no meu corpo desse processo. Mas o pior de tudo isso foi passar por tudo isso e depois ainda saber que ainda tem 3 dos nossos ativistas lá. Olha só, geralmente quando uma pessoa sofre uma agressão física, seja por um militar, por uma autoridade do exército, seja em qualquer país do mundo, principalmente aqui no Brasil, quando acontece com um brasileiro, e ele é brasileiro, a pessoa quer logo mostrar as marcas das agressões físicas, algum tumor, alguma luxação, aquele vermelhidão, aquele roxo de um cacetete, de uma pancada, de uma coronhada. Eu quero ver se o repórter perguntar para ele: ô Tiago, você poderia nos mostrar algumas desses ferimentos, dessas marcas das agressões físicas? Que não foram libertados ainda, e saber que o povo palestino ainda segue sem um corredor humanitário, porque as crianças de Gaza parem de morrer de fome, Jesus. Essa é a maior... Viu? Eles só citam o nome de crianças. Eu não estou dizendo que crianças não passam fome lá, não é isso. Eu estou dizendo como eles tentam manipular a opinião pública.
E a gente sabe muito bem que tipo de gente que eles defendem. Preocupação. A história, sinceramente, essa missão nem deveria existir. Isso deveriam ser governos fazendo o que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo no desespero, porque se os governos não fazem, alguém tem que fazer. E aí, por isso, a gente vai continuar tentando. O que causou essas marcas no seu corpo? Foram agressões físicas? As que estão no meu corpo nesse momento, principalmente sobre os insetos, as baratas, os ratos, as condições da prisão sem estrutura, principalmente na solitária. Então vocês perceberam, não foi agressão de alguém do exército. Quem fez essa agressão a ele, que causou algumas marcas, foram baratas, ratos, insetos, talvez pernilongos. Então, os processos de agressão física foram de menor intensidade comigo e eu sinceramente nem gostaria de ter isso como foco. O importante é que tem 10 mil presos palestinos. Viu? Essa é uma clara manipulação de tomar conta dessa pergunta, que não quer tomar isso como foco, as agressões físicas que ele sofreu. Se bem que ele já disse que sofreu agressão física por insetos, baratas, ratos. Ele até deu uma gaguejada ali. Que esses sim passam por todas as violações. Os relatos de tortura, de violência sexual, das piores coisas que eles têm feito, isso tem que ser levado para o mundo. Como aliado, a gente tem alguns privilégios. Apesar de que lá a gente tinha muitas violações, a gente não tinha acesso ao advogado, a gente não conseguia falar com o mundo, nunca deixaram a gente falar com as nossas famílias. Depois, em determinados momentos, nem advogado tinha acesso mais, mas ainda é pouco perto do que os palestinos passam, infelizmente. Então, sim, a gente está indo ao IML, de toda forma é uma violação. Eu estou preocupado com as 3 pessoas que ainda estão lá nesse momento. Vocês perceberam que em nenhum momento, em qualquer situação, quando se fala de Israel, de Palestina, eles mencionam o povo de Israel, os ataques que eles sofrem, os abusos que os civis sofrem, como teve um tempo atrás, onde o grupo do Hamas entrou naquela festa rave e saiu atirando, matando todo mundo, prendendo pessoas, matando mulheres, crianças, idosos, jovens que estavam ali apenas para se divertir. Não sai da boca deles um comentário sequer. Isso é interessante demais. Tiago, como foi a partida quando você contou para sua esposa, para sua filha? Tá vendo? O repórter perdeu a oportunidade de pedir para ele mostrar as tais marcas das agressões. É porque não teve marca nenhuma. O máximo que ele pode ter sofrido foi picadinha do mosquito israelense. A Lara é uma ativista também, né, a minha esposa. E a nossa filha nasceu no meio desse ambiente, desde sempre, estando nos territórios indígenas, estando com todas as nossas ações sociais também. E essa é a nossa vida, foi assim que a gente se conheceu, inclusive. Mas eu lamento por esse jovem, porque ele ainda é um jovem, né, ter escolhido esse caminho de ativismo, defensor dos palestinos, dos mais vulneráveis, dos que passam fome, dos que sofrem agressões. E a decisão que a gente tomou foi uma decisão de família, de que enquanto tiver crianças como a nossa filhinha, que tem 1 ano e 5 meses, passando pelas piores privações, Jesus, vale a pena esse esforço. A gente sabe que os riscos são imensos. Eu sou coordenador da Flotila da Liberdade, eu quem treino a nossa equipe para, em caso de uma interceptação, um ataque, a gente ter maior chance de preservar a vida das pessoas, a integridade física delas, a liberdade delas. E as pessoas responderam bem nesse momento do ataque. Mas a minha esposa, ela confia totalmente em mim e a gente tomou essa decisão conjuntamente. Inclusive, se Tereza não tivesse no momento de amamentação, provavelmente estaríamos nós dois lá. Então, ou então estaria ela e eu estaria em casa. Então, é uma escolha de família mesmo. Olha, se não for para pregar o evangelho de Jesus Cristo, onde uma alma vale mais que o mundo todo, eu jamais sairia, mesmo porque eu não seria um ativista, mas eu jamais sairia para lugar nenhum, se não fosse para salvar uma alma, para ficar longe da esposa e de uma bebê que ainda está amamentando. Tem algo errado aí. Enquanto a família resolveu se dedicar à solidariedade, o povo palestino é um povo que merece toda a solidariedade do mundo nesse momento. Quais são os ativistas que estão lá? O que você sabe sobre eles? A gente tem identidade, nacionalidade?
Temos sim. O Mark, ele é holandês, o Pascal e o Yanis, eles são franceses. Eles são pessoas de coração muito bom, que aceitaram esse convite nosso para fazer parte da nossa missão, de coração aberto desde o início, colaboraram muito. Eles são pessoas que se dedicam também a causas sociais nos seus próprios países, o Yannis muito na comunicação. O Pascal já participou de uma ação anterior da flotilha. Em 2018 ele foi interceptado também por Israel, também foi preso e ficou vários dias na prisão de Israel também. E Mark também já estava participando agora da terceira missão junto com a gente na flotilha. E é uma pessoa fantástica também, de coração bom. Quando eu fui levado para a Solitária, todos eles disseram que eu começar uma greve de fome em solidariedade, até que soubessem que eu estava bem, porque as ameaças eram muito grandes, né? Então, são pessoas de bom coração, Jesus. Ninguém merece passar por aquilo, sabe? E foi um azar essa situação, porque eu vi a passagem de cada um deles, todos eles tinham suas passagens, mas como Israel atacou o Irã, fechou o aeroporto. E eu, sinceramente, eu nem teria voltado se eu soubesse que eles não iam voltar para casa. O combinado era que eu seria o último a voltar, e eles me prometeram que meu voo era o último a chegar no destino final, no Brasil. E por isso que eu entrei naquele voo. E agora, sinceramente, eu me arrependo. Eu devia ter ficado. Tiago, você sabe que a Greta Thunberg, você sabe melhor do que qualquer outra pessoa, porque a Greta Thunberg é uma ativista mundial, Ah, Tintim. mundialmente conhecida, e você teve uma imersão ali, uma convivência muito próxima com ela, durante 8 dias, inclusive ali dividindo o mesmo espaço. Como é ela, como é a Greta no dia a dia, como foi que você conheceu a Greta? Conta pra gente um pouquinho de como você embarcou nessa missão. Ela deve ser uma chatinha de galocha. Tem uma cara realmente de uma pirralha muito chata. Jesus, eu sou socioambientalista, então Claro que hoje ela está com 22 anos, né? esse é o meu trabalho no Brasil. Também participo da regeneração de biomas, diversos projetos, e a Greta sempre foi uma referência, né? Uma jovem, extremamente jovem, mas ao mesmo tempo extremamente dedicada. E a gente se conheceu numa missão anterior da flotilha, que ela topou participar, só que a missão foi bombardeada antes dela poder entrar no barco. E ali eu pude conhecer uma ativista de extrema coragem. A Greta é uma jovem muito íntegra, que fala com o coração, que fala o que sente, que vive o que diz também, isso é muito importante. E ela tem uma coragem extrema, uma empatia extrema. Então, para mim foi uma honra fazer parte de mais uma missão com a Greta. Ela reagiu muito bem a todos os treinamentos que a gente fez. Ela teve um tempo de resposta muito bom. Se vocês veem os vídeos do ataque, os vídeos que eu publiquei na minha página, na página da flotilha também, ela reagiu muito bem, ela foi muito disciplinada. A admiração que eu já tinha pela Greta era muito grande. Depois dessa missão, a admiração é máxima. Uma pessoa incrível que... É muito bonito quando a gente conhece uma pessoa e a gente vê que a cara pública dela ainda não é justo o suficiente com o quanto aquela pessoa é boa. Esse é o caso da Greta. O que você espera do governo brasileiro? Jesus, sinceramente, assim como foi para derrotar o apartheid na África do Sul, é importante que o mundo pare de ser cúmplice desse processo. E o governo brasileiro tem declarações importantes do presidente da República, mas a gente ainda é o quarto maior exportador de petróleo para Israel. Ainda tem contratos militares, acadêmicos, comerciais diversos, e isso precisa acabar. O que eu espero do governo brasileiro é o que está no coração de toda pessoa que vê aquelas cenas daquelas crianças destroçadas por bombas ou queimadas vivas ou morrendo de fome e sabe que aquilo é errado. Isso Bom, ele deve estar falando do Hamas, né? Que atacou Israel naquele evento, em outras situações, que matou crianças queimadas, né? Crianças vivas e foram queimadas. Tá falando do Hamas. Deve ser? Ou estou enganado? Aquilo é errado, não tem como a gente coadunar com isso. A gente precisa romper relações. É muito importante que o Brasil rompa relações com Israel. Não no sentido de penalizar ninguém, mas é dar uma chance à vida. Porque Israel está cometendo um genocídio nesse momento. E se a gente não parar essa máquina de genocídio, de guerra, não tem outra saída para o povo palestino. E o povo brasileiro é muito bom. Os palestinos amam o Brasil e amam o povo brasileiro. Eu tenho certeza que o povo brasileiro não quer estar envolvido em processo de violação de direitos humanos nenhum. Então é muito importante que a gente rompa relações, que o presidente Lula rompa relações. Eu sei que é uma decisão política de grande importância, de grande impacto também na política brasileira, mas é algo que tem que ser tentado. Os grandes da história não hesitaram em momentos como esse. Nelson Mandela não hesitou. Quando acabou o apartheid, falou: a nossa liberdade não será completa enquanto não for alcançada a liberdade do povo palestino. É importante que o presidente Lula também tenha uma postura de coragem nesse momento e rompa relações.
Viu, esses petistas, esquerdistas, eu não sei o que se passa na cabeça deles. Defende grupos que não são nada amigáveis e eles cismam em dizer que o governo brasileiro, claro que não é o presidente que a maior parte da população quer e muito menos votou para estar na cadeira, mas eles cismam em dizer que querem que o Brasil rompa relações com Israel. Meu Deus! Não é melhor dizer que quer que o Brasil rompa relações com países eh, eh, comunistas, hã? Com grupos terroristas? Isso eles não dizem. Tiago, você falou que a ajuda em si, o que vocês estavam levando ali, seria uma gota no oceano. O que vocês pretendiam era passar uma mensagem e abrir, como você falou, o corredor humanitário. Vocês não conseguiram chegar, mas vocês tiveram uma grande visibilidade, em razão da interceptação, da prisão, a imprensa brasileira falando muito sobre, e você teve inclusive porta-vozes aqui, né, a sua própria esposa e a sua irmã, né, falando em seu nome, em nome da causa que você defende. A gente pode dizer que você, a missão, atingiu, de certa forma, pelo menos em parte, o objetivo? Em parte sim, Jesus, mas enquanto tiver crianças morrendo de fome em Gaza, essa missão não está completa. Então a gente não pode parar enquanto tiverem 3 dos nossos integrantes que foram lá com o coração aberto. É, certamente também aqui no Brasil tem muitas crianças morrendo de fome. Não quer vir para cá não? Mas ele já está aqui, né? Ainda estão nas masmorras de Israel, a mobilização não pode parar, então eu sei que para a maioria das pessoas que estão vendo aqueles horrores e querendo que o mundo ouça e faça algo, eu sei que essa missão realmente deu um salto de qualidade na solidariedade com o povo palestino no mundo inteiro. Mas no meu coração, sinceramente, eu sinto que a gente ainda não chegou lá e a gente precisa continuar e, na verdade, intensificar os esforços. Olha, eu tenho certeza que o país, que Israel, não mata crianças, idosos, não queima, não tem nenhuma ação genocida. Mesmo porque Israel é um país democrático. Você sabe que lá eles aceitam a pessoa ser homossexual, lá tem passeata gay, LGBT, tem tudo isso aí? Agora, em Gaza não deve ter não. Hamas não permite esse tipo de ação de pessoas lá não, senão, ó, não sei não, hein? Enquanto a gente não deter isso, a missão não está completa. Tiago, você pretende converter essa experiência e essa visibilidade em uma eventual candidatura? Você pretende trazer essa causa para reflexão aqui no seio da política brasileira, regional? Você pensa em algo nesse sentido? Jesus, eu sempre recusei ser candidato ao longo dos 20 anos que eu me dedico ao ativismo, e 2 vezes eu aceitei fazer parte de candidaturas coletivas, naquele modelo inovador de mandato coletivo. E eu tinha tomado uma decisão há 1 ano atrás que eu não tinha mais interesse em participar disso. O meu coração ainda diz que esse é o caminho, que eu posso contribuir mais no ativismo do que com candidaturas institucionais. Convites tem, mas eu quero focar onde eu sinto que eu sou mais útil. Pelo menos nesse momento, o meu coração não está me guiando para esse caminho, não. Eu quero estar em novas missões de barco, eu quero estar viajando mais e eu quero estar criando mais pontes. Eu sei que a política brasileira é muito predatória, ela é muito dividida, fragmentada, e eu gostaria de estar com todo mundo nesse momento que sabe que assassinar crianças de fome é errado e não dividir nem competir com ninguém dessas pessoas. Tiago, como você avalia a ação de 7 de outubro de 2023, que foi o estopim para essa ação de Israel e que resultou no ponto em que nós estamos? Como você avalia aquelas ações, as invasões que ocorreram em território israelense? Sim. Jesus, eu sempre tento olhar os 80 anos da causa palestina sobre um olhar de uma luta anticolonial. Assim como nós, quando vivemos um processo de colonização, vivemos o extermínio indígena também, no nosso povo originário daqui, vivemos a escravização do povo negro também,
E os povos sob opressão, eles têm seus momentos de revolta, rebelião. Aqui a gente fala da cabanagem, da sabinada, da balaiada, do quilombo dos Palmares e tantas outras coisas. Nenhum desses processos ele é totalmente puro, no sentido de que não acontecem violência civil e problemas que, sinceramente, eu no meu coração eu não vou concordar nunca, nunca vou gostar de ver isso. Vocês estão entendendo o que o repórter perguntou e a resposta dele? Será que eu entendi bem? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Agora, é importante, Resultou meu coração não está me guiando para esse Ó. caminho, não. Eu quero estar em novas missões de barco, eu quero estar viajando mais e eu quero estar criando mais pontes. Porque eu acho que o repórter perguntou em relação a aquele massacre do grupo Hamas aos jovens de Israel que estavam em uma festa rave. Será que foi isso mesmo? Eu sei que a política brasileira é muito predatória, ela é muito dividida, fragmentada, e eu gostaria de estar com todo mundo Ó, nesse momento que sabe que assassinar crianças de fome é errado e não vai dividir ser nem agora a competir com pergunta, ninguém dessas pessoas. ó. Tiago, como você avalia a ação de 7 de outubro de 2023, que foi o estopim para essa ação de Israel e que resultou no ponto em que nós estamos? Como você avalia aquelas ações, as invasões que ocorreram em território israelense? Por que o repórter não faz a pergunta certa? Como é que você avalia o grupo terrorista Hamas ter entrado em território Israel, numa festa rave, e ter assassinado dezenas de jovens? Inclusive foram mais além, foram até a casas, mataram idosos, mataram crianças, sequestraram israelitas que foram torturados. Eu tinha que perguntar dessa maneira, qual é a avaliação dele? Mas ficou com medo? Sim. Jesus, eu sempre tento olhar os 80 anos da causa palestina sobre um olhar de uma luta anticolonial. Assim como nós, quando vivemos um processo de colonização, vivemos o extermínio indígena também, no nosso povo originário daqui, vivemos a escravização do povo negro também, e os povos sob opressão, eles têm seus momentos de revolta, rebelião. Aqui a gente fala da Escutaram? E os povos, no momento de opressão, têm seus momentos de revolta. Ele está, esse cara aí, infelizmente, está justificando o ataque do Hamas, como se Israel fosse um país opressor ao grupo Hamas, não ao povo palestino. Civis, estou falando do grupo Hamas. Ele está justificando o ataque, ou seja, defendendo o grupo terrorista. Meu Deus, sinto muito, Tiago, por você. Se liberta, meu filho. Você ainda é jovem. cabanagem, da sabinada, da balaiada, do quilombo dos Palmares e tantas outras coisas. Nenhum desses processos ele é totalmente Tá vendo? E quando se pergunta de Israel, eles vão logo falando: Israel mata crianças, mata os idosos, Israel é genocida. Eles não enrolam e tentam achar uma justificativa. Meu Deus. puro, no sentido de que não acontecem violência civil e problemas que, sinceramente, eu no meu coração eu não vou concordar nunca, nunca vou gostar de ver isso. Agora, é importante que a gente não esqueça de onde parte a violência. Um povo que sofre genocídio e limpeza étnica há 8 décadas. Viu? Entenderam bem quem realmente ele defende? E aí o 7 de outubro entra nesse contexto de um povo que estava ali, naquele momento já há 16 anos, sob o cerco total, cada vez mais estrangulado numa prisão a céu aberto, campo de concentração que virou Gaza, e toma aquela medida para se libertar, e que naquele momento tem sofrimento civil também, que sinceramente eu não gosto de ver. E não... Pronto. Carimbou. Ele carimbou a defesa dele ao grupo Hamas. É lamentável, Tiago. Não encaro como a melhor tática, acredito que isso mais atrapalha do que ajuda, mas também vi Israel usar isso politicamente para escalar um genocídio ainda mais terrível do que vinha cometendo no resto das 8 décadas. Então, eu sempre coloco nesse contexto, de que é uma resposta do povo palestino a décadas de colonização e limpeza étnica, é uma resposta que tem os seus limites da efetividade no sentido da oportunidade que dá à sua força que está te oprimindo, de usar isso como desculpa para aumentar ainda mais a sua opressão,
Mas o povo no desespero, ele tenta ser livre de alguma forma. E eu gostaria que nenhum sofrimento civil tivesse acontecido. Viu? Ele fala que o povo tenta ser livre de qualquer forma. Ele atribui aquele ataque do 7 de outubro, né? Aos jovens que estavam, jovens, até pessoas já mais adultas, estavam naquela festa rave, se eu não estou enganado, que essa foi a pergunta do repórter, que não é Jesus, acho que é Jesus, né? Mas é difícil falar Jesus, né? Jesus. Se fala Jesus, é mais fácil. Então, ele ali está realmente justificando, dizendo que o povo palestino é que atacou naquela festa rave. Não, não foi o povo de bem da Palestina, não foi o civil, foi o grupo Hamas. Mas depois as investigações da própria imprensa israelense mostram que Israel estava envolvido também em muitos processos das execuções de reféns, de soldados no protocolo Hannibal e tantas outras coisas, que infelizmente assim, o contexto ainda é um contexto de violação. Lembrando que eu não estou defendendo Israel, eu estou colocando aqui os meus comentários de acordo com as matérias que eu assisti. E na verdade eu defendo Israel mesmo. Quer saber? Que aquele povo oprimido tenta se libertar da forma que tem ali, inclusive que a ONU, no seu artigo 51 da Carta da ONU, garante aos povos colonizados lutar, inclusive de forma armada, contra a libertação, pela sua libertação, mas que não é a tática da flotilha, por exemplo. Na flotilha a gente é uma ação não violenta, uma ação humanitária, que trabalha de forma a conscientizar as pessoas disso, e a gente não se relaciona com nenhuma organização da Palestina, organização, partido político, movimento ou grupo qualquer, justamente porque a gente não vai condenar nunca um povo que tenta ser livre, mas da nossa parte a nossa ação vai ser sempre não violenta para a gente não ser desqualificado por muita gente que é contra se quer levar comida para crianças com fome. Então a gente tenta separar. Ai, 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 eles sempre colocam as crianças na frente. Só as crianças estão com fome? Os adultos não, as mulheres não, os idosos não. Isso é para manipular a opinião pública. Realmente é lamentável. Toda pessoa que passa fome realmente merece ser ajudada em qualquer país que seja. Que fique isso bem claro. A gente não condena, mas a gente tenta separar. Muito obrigado pela participação, Tiago Ávila. Vínhamos acompanhando a aflição da sua família, a gente conversou algumas vezes com a sua esposa, principalmente com a sua irmã, que falou muito sobre a sua situação, torcendo para que você voltasse são e salvo, com saúde, e a gente fica feliz por vocês, agradece demais pela sua participação. Vamos seguir acompanhando aí a sua trajetória e até uma próxima oportunidade. Um excelente final de semana para você. Obrigado, Jesus, para você e para todo mundo que está nos assistindo também. Agora, já que você já está no Brasil, Tiago, sã e salvo, como disse aí o repórter, agora vê se fica em casa, cuida da sua esposa, cuida do seu bebê, eles estão precisando de você, pelo menos nos primeiros meses, deixa o bebê completar 1 aninho, 2 aninhos, 5 aninhos, depois vai para suas missões, sei que você acredita nisso, você acha que é o seu chamado, então vai. Ninguém vai mudar a sua cabeça mesmo, né? A não ser o Evangelho de Jesus Cristo, que essa é a minha preocupação. Que você, Tiago, você ainda parece um jovem ainda, não deve ter nem 40 anos. Olha aqui, olha a imagem dele ali, ó. Não deve ter nem 40 anos ainda. Vê se liberta e vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu bebê. Trabalha aqui dentro do Brasil, que tem muita gente carente precisando, Tiago. Sai desse grupo aí, Hamas, se liberta desse povo, tá bom? Esse é meu conselho para você. Se bem que dizem que se conselho fosse bom, não dava, né? Se vendia. Então vai o meu de graça para você, Tiago. É lamentável, né? Bom, depois dessa entrevista do Tiago Ávila, eu deixo mais um pouquinho aí. A flotilha da Greta, que flopou, foi interceptada, detida por Israel, porque na verdade foi um bem que Israel fez
a essas pessoas que estavam nessa embarcação. Porque se eles chegam até Gaza e são recepcionados pelo grupo terrorista Hamas, aí a coisa não ia ficar boa. Principalmente para as mulheres, como a deputada petista, que estava toda maquiada. Devem agradecer. Isso foi o livramento de Deus e dando mais uma oportunidade para vocês se libertarem e irem para o verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Bem, eu fico com Deus, fiquem todos na paz e fui.